Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje falar para vocês sobre o capítulo 11 de Daniel, o grande conflito, que era a guerra entre os reis do norte e do sul, que era a história contada, que o anjo Gabriel falou para Daniel, que ficou contando para Daniel o que aconteceria, com os reinos da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma. A Babilônia já não estava nessa história, porque já tinha passado. Então, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O que aconteceria durante o tempo desses três reinados durante o tempo, durante os seus reinados. Então, por isso, o anjo Gabriel falou o que aconteceria depois de Daniel. Isso aconteceu bem depois que Daniel morreu, aconteceu todos esses acontecimentos. Então, por isso, eu vou delatar para vocês hoje, do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 48. Tá ok? Então, por isso, antes de eu pregar, sobre Daniel capítulo 11, vamos fazer uma oração para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta hora, minutos e segundos que eu possa estar contigo para pregar a Tua palavra. Quero falar o que aconteceu depois da morte de Daniel sobre os reinos Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O que aconteceu com os reis desses países? O que eles fizeram na história? Por isso, o anjo Gabriel delatou para Daniel o que aconteceria. E agora, Senhor, eu estou aqui para pregar, sobre esse assunto, para que as pessoas possam entender o que significa Daniel capítulo 11. Por isso, Senhor, meu Deus, me acompanhe nessa hora, me fortalece para que eu possa pregar essas palavras para todos os povos dessa terra. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, vamos lá. Capítulo 11 de Daniel. Começa assim, o verso 1. Mas eu, na Bíblia está escrito assim: mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Na tradução, está no nome de Gabriel. Gabriel contou para Daniel. O capítulo 11 significa que ele vai delatando o rei da Grécia contra o rei da Medo-Pérsia, o rei de Roma contra os reis do sul. Ele vai delatando assim, sem pôr o nome, sem pôr quem é esse rei. É como se fosse, eu estou narrando um jogo de futebol, time amarelo contra time azul. E o goleiro, eu estou narrando que o goleiro chuta a bola para frente, um tiro de meta, cai para o lateral esquerdo, o lateral esquerdo toca para o meio campo, para o meio campista, o meio campista lança a bola para o ataque, para o atacante, e o atacante vai lá, dá uma cabeçada e faz o gol. Eu não cheguei a falar os nomes, dos jogadores. Foi o que Gabriel delatou para Daniel. Que os reis da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma, fariam isso, isso e isso. Só que ele não deu o nome. As pessoas contam uma história para você, mas não falam o nome dos personagens. Você fica sem entender. Mas quem foi o rei de Roma, que destruiu, o rei do sul? Quem foi o rei do Medo-Pérsia, que abateu a Grécia? A Grécia bateu a Medo-Pérsia. Então, quer dizer, você fica no vácuo, sem saber o nome dos personagens. Então, aqui no verso 1, está escrito assim: mas eu, Gabriel, no primeiro ano de Dário, 2 anos antes, o medo me levantei para fortalecer e animar.
Aí o verso 2 escreve assim, está escrito assim: agora eu, Gabriel, te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quanto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Quem foi esse rei? Quem foi esses 3 reis da Medopérsia que combataria contra o reino da Grécia? Cambises, de 530 a 522 a.C. Emerdes, 522 a.C., o usurpador, que ele usurpava aquelas pessoas durante o seu reinado. E Dário, 522 a 486 a.C. E Xerxes, Assuero, 486 a 465 a.C. Eu falei 3 reis, né? Xerxes foi o 4º rei que teve mais domínio em seu reino, que era que foi mais forte. Seu exército era formado por 300.000 homens e foram derrotados na Grécia. 331 a.C., Grécia 331 a 168 a.C., que ela foi o reino da Grécia. O verso 3: depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará que aprouver. Quem era esse rei? Quem foi o rei que em 10 anos, eu já preguei isso no meu canal, quem foi o rei que em 10 anos conquistou vários reinos numa rapidez? Era por isso que era aqui no capítulo 7 de Daniel, era o animal que era descrito na Grécia, foi o leopardo, que é um animal rápido. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará que aprouver. Alexandre o Grande. Batalhas, que ele batalhou. Granico, em 334 a.C. E Sus Arbela, em 331 a.C. No verso 4 fala: mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para outros 4 ventos do céu, para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Alexandre o Grande morre em 323 a.C., com 32 anos, e ele tinha um meio-irmão demente, que era batia bem da cabeça, e um filho pequeno, que foram assassinados. Os generais de Alexandre o Grande assassinaram a família de Alexandre o Grande, que era para ficarem com o reino. O Império Grego foi dividido em 4 fatias. No Ocidente, Cassandro, reinou, na Grécia. No Norte, Lisímaco, reinou na Turquia, ele se destacou, foi um reino poderoso lá na Turquia. No Leste, Seleuco, na Ásia, que era no continente asiático. E o Sul, Ptolomeu, reinou no Egito e destacou, com Israel, além de reinar no Egito, ele também reinou em Israel, se destacou lá em Israel. Foi agora o verso 4, que eu falei para vocês. O verso 5: reis do norte e rei do sul. O rei do sul será forte como também um dos seus príncipes, e este será mais forte do que ele, e reinará e será grande em seu domínio. É o verso da Bíblia. Agora a tradução. Rei do sul, Ptolomeu, Soter, 323 a 282 a.C., foi forte desde o início. Nicator, 321 a 281 a.C., que acabou se tornando o rei do norte. Os reis do norte, que era do lado de Israel: Seleucidas, Seleuco Nicator, em 312 a 281. Antíoco, primeiro Soter, 281 a 261. Antíoco II Teor, 261 a 246. Seleuco II Calínico, 246 a 225. Seleuco III Serauno, 225 a 223. Antíoco IV
Antigo terceiro também, o Grande, 223 a 187, Seleuco quinto, quarto, Filotoper, 187 a 175, Antigo quarto Epifânio, 175 a 164, Antigo quinto Eupator, 164 a 150, e vários até 65 a.C. Durou o rei do norte na parte de Israel. Reis do sul, também na parte de Israel, Ptolomeus. Ptolomeu I Soter, 323 a 282 a.C. Ptolomeu II Filadélfio, 285 a 246. Ptolomeu III Euergetes, 246 a 221. Ptolomeu IV Epifânio, 221 a 203. Ptolomeu V Epifânio, 203 a 181. Ptolomeu VI Filometer, 181 a 145. Vários até 51 a.C. Aí, nesse tempo, veio também a Cleópatra, cara que foi do Egito. Cleópatra quarto, reinou de 51 a 30 a.C. Cleópatra. Daniel capítulo 11 verso 6 foi de 261 até 246 a.C. Verso 6: depois de alguns anos eles se tornaram aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, mas ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte com sua escolta real. Olha, morte real, e com seu pai e com aquele que a apoiou. Agora a tradução. Antíoco II divorciou-se de Laodice e casou com Berenice. Separou de Berenice e voltou a casar-se com Laodice. Ela conspirou contra ele e o matou, e ao seu filho. A tradução desse verso. O que tem a tradução desse verso? Para vocês entenderem. Olha o que eu disse. Depois de alguns anos eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias ele será entregue à morte com sua escolta real. E a tradução, ela declara bem o verso que eu falei. Antíoco II divorciou-se de Laodice e casou com Berenice, filha de Ptolomeu II. Quando Ptolomeu II morreu, ele se separou de Berenice e voltou a casar-se com Laodice. Ela conspirou contra ele e o matou, e ao seu filho. O verso, ela declara totalmente a interpretação. Daniel capítulo 11, verso 7. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá a fortaleza. Lutará contra elas e será vitorioso. Ptolomeu III, rei do sul, ataca. Antíoco II, rei do norte. Ptolomeu III, rei do sul. Era irmão de Berenice e vingar a irmã matando Laodice. Voltou para o Egito com grande despojo. Vocês entenderam agora a moral da história? Cara, o que Gabriel está declarando para Daniel? Cara, só que Daniel não sabe disso. E esses versos que eu estou lendo, verso 7, cara, que Daniel entendeu de Gabriel. Ele entendeu assim: alguém da linhagem dela se levantará para tornar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte, invadirá a fortaleza, lutará contra elas e será vitorioso. Daniel entendeu isso, que ele escreveu, que era na Bíblia. Só que ele não sabia o que significava todas essas profecias. Daniel capítulo 11, verso 8. Também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos eles deixarão o rei do norte em paz. A tradução desse verso. Ptolomeu III, rei do sul, capturou 2.500 imagens de ouro e prata. Ficou conhecido como benfeitor. Satisfeito, não voltou a atacar a Síria.
Verso 9: Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a sua própria terra. Tradução: no ano 242 a.C., Seleuco II Calínico tentou vingar-se e invadiu o Egito. Foi seriamente ferido e voltou para Antíoco. Verso 10: Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará com uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. A tradução, que era esse verso 10, que foi de 225 a 223 a.C. Os dois filhos de Seleuco II, Seleuco III e Antíoco III o Grande. Então, seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará com uma grande inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Tradução é: os dois filhos de Seleuco II, Seleuco III e Antíoco III o Grande. Continuará no verso seguinte. Verso 11. Em face disso, o rei do sul, Ptolomeu IV, marchará furioso para combater o rei do norte, Antíoco III, que enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso, Antíoco III será derrotado. O verso 12. Quando o exército for vencido, o rei do sul, Ptolomeu IV, se enchará de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será em breve. Ptolomeu, sul do Egito, venceu, mas ao longo prazo fracassou, pois era um devasso, e Antíoco ansiava por uma revanche. O verso 13, continuação. Não para, continuação do verso 10, 11, 12 e 13. E daqui para frente. Pois o rei do norte, Antíoco III, reinará outro exército maior do que o primeiro. Depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército bem equipado. O local dessa batalha: Ráfia, data 217 a.C. Evento: guerra entre Antíoco III e Ptolomeu IV. Soldados: aproximadamente 70.000 de infantaria e 5.000 de cavalaria. A carta de Imiciliano Marcelino, correspondente de guerra romano. Olha aqui, Imiciliano Marcelino, que ela escreveu nesta carta, o historiador, que presenciou essa batalha, que ele escreveu na época. Elefantes medonhos, em virtude de seus corpos cheios de dobras e carregados com homens armados, constituem um espetáculo lendioso, mais apavorante que qualquer outra forma de horror. Os egípcios tinham 73 elefantes e os sírios tinham 102 elefantes. Para você ver como foi essa batalha sangrenta. Verso 14. Naqueles tempos se levantarão muito contra o rei do sul. Também os dados de violência dentro do teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Verso 15. O rei do norte, Antíoco III, virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, Israel, pois haverá força para resistir. Em 191 e 190 a.C., Roma vence Antíoco III e toma o território Seleucida. Antíoco III aceita os termos de redição, inclusive que seu filho Antíoco Epifânio pague tributo a Roma. Essa é a tradução do versículo 15. Verso 16. O que pode vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Agora é rei do norte e rei do sul. O invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Em 22 de 6 de 168 a.C., os romanos vencerá a monarquia na batalha de Pídima, que foi o ano que Roma
venceu a Grécia na Batalha de Pídman, em 168, no dia 22 de junho de 168 a.C. Foi a Batalha de Pídman, que era que os romanos venceram os gregos. Verso 17: virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. A tradução desse verso: Ptolomeu VI Auletes, que morreu em 51 a.C. Ptolomeu VII lhe dará uma filha em casamento, Cleópatra, a fim de derrubar o reino, mas seu plano não terá sucesso em nada e o ajudará. Vocês lembram que eu falei de Cleópatra de 51 a.C. até 30, que ela reinou? Chegou a história de Cleópatra aqui, ó. Mas seu plano não terá sucesso em nada ou ajudará. Estes versos retratam o famoso líder romano Júlio César em seu envolvimento com a jovem rainha Cleópatra do Egito e na sua posterior exploração de áreas, fronteiras, as terras do mar. Daniel, verso 18. Depois Júlio César se voltará para aqui já estou tendo a tradução já. Depois Júlio César se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe Cássio Longines fará caçar-lhe o impróbrio e ainda fará recair este impróbrio sobre aquele. Júlio César foi um ditador sanguinário, dizia com orgulho que havia matado 430 mil germanos em um só dia. Verso 14, 44 antes, esse que eu relatei agora no verso 18, foi em 48 a.C. Ele Cleópatra 51 a.C. Agora o verso 19, em 44 a.C. Então voltará para as fortalezas da sua terra, mas tropeçará, e cairá e não será achado. Júlio César foi assassinado em 44 a.C. Nesta batalha, Júlio César morreu. Daniel, verso 20. Daniel, capítulo 11, verso 20. Levantar-se-á depois em lugar dele, de Júlio César, em um César Augusto, que fará passar um exator pelas terras mais gloriosas do seu reino, Israel. Mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. César Augusto morreu em paz em 14 depois de Cristo, já na nossa era. Júlio César foi sucedido por César Augusto, o fundador do Império Romano. Com isso, ele se tornou um imperador, e em função disso, todos os imperadores que vieram depois deles foram conhecidos como Augusto. Agora começa o sistema da Roma Papal. Começa o seu reinado, Roma Papal, que oprimiu o povo de Deus por 1260 anos. Roma Papal, 538 a.C., verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Em Daniel 11, todas as pessoas são hostes, exceto os entendidos, os sábios, dos versos 32 a 34, que se mantêm firmes do lado de Deus, durante os tempos da perseguição. Rei do Sul, árabes, muçulmanos, Israel, Rei do Norte, Vaticano. Verso 22, Idade Média. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Tradução do verso 22. As forças inundantes, águas, povos, em Apocalipse 17:15, você lá confere que água significa povos, multidões e línguas. Serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Em Apocalipse capítulo 13:1, esse poder é simbolizado por uma besta, um poder que subiu do mar. Jesus é perseguido quando se persegue os seus servos fiéis. Quando os fiéis são perseguidos, Jesus também sente-se perseguido.
porque são os fiéis de Deus, os fiéis de Jesus, têm o testemunho de Jesus. Verso 23, apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tomará forte com pouca gente. Tradução, com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Ele se tomará cada vez mais poderoso, aparente união com o príncipe da aliança, Jesus. O Vaticano é o menor estado independente do mundo, encravado na zona norte de Roma, tendo 108 acres de extensão. Era um estado pequeno, um país pequeno, o Vaticano. Verso 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá com eles, a pesar, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra fortalezas, mas por certo tempo serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Estes versos todos que eu falei mostram o crescimento do papado medieval. Estabelece tratados baseados no engano. Saqueia os ricos e enriquece a igreja. Persegue os fiéis cristãos, mas por certo tempo. Daniel 7:25, Apocalipse 12:6 e 14 falam que esse período da perseguição duraria 1260 anos, 538 a 1798. Daniel 11:25 a 30, estes versos antecipam a Era dos Cruzados, iniciaram na época do Papa Urbano II, e o objetivo era arrancar a Terra Santa dos muçulmanos, Rei do Sul, deixando-as livres para os peregrinos cristãos. Ainda continua Rei do Norte contra o Rei do Sul no verso 25. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o Rei do Sul, à frente de grande exército. O Rei do Sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá porque maquinarão projetos contra ele. A tradução disso. Os sultões e califas do Egito, Rei do Sul, controlavam Jerusalém na época das cruzadas. A primeira cruzada foi um feroz ataque contra o Rei do Sul. Jerusalém foi tomada no dia 15 de julho de 1099. Os invasores cristãos mataram com suas espadas consagradas todo muçulmano e até mesmo judeus que se encontravam dentro de Jerusalém. Os homens caminhavam com sangue acima de seus tornozelos. Carnificina foi tão terrível quanto a pior já registrada na história. O papado carrega sobre si a responsabilidade primária pelas cruzadas e suas incontroláveis atrocidades. Milhares de muçulmanos foram mortos pelos cristãos. Não é de admirar que ainda hoje os muçulmanos relutem em aceitar o cristianismo. Para vocês verem que o papado foi terrível, foi sanguinário. Não tinha pena nem dos ricos, nem dos chefes de Estado. Eles controlavam tudo. Não é eu que estou falando, estou contando a história. A história está relatada aqui neste caderno. Os historiadores confirmaram a história. Não estou falando heresia, não estou falando besteira. O sistema papal reprimiu não só os cristãos, que mataram mais de 100 milhões de cristãos, mas também reprimiu os ricos, os poderosos. Verso 26. O que comerem os seus manjares destruirão, e o exército dele dos muçulmanos será arrasado, e muitos cairão transpassados. Tradução agora disso. O Rei do Sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não se conseguirá resistir. Ninguém resistiria, ninguém conseguiria resistir ao papado. Era um poder dominante. Verso 27. Também esses dois reis, Rei do Norte e Rei do Sul, se empenharão em fazer o mal, e só uma mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Verso 27 fala assim: foram feitos acordos de paz, mas foram quebrados. Líderes cristãos, Reginaldo de Chatillon e Guy de Lusignan, que
desavergonhadamente, com mentiras violar os solenes tratados de paz estabelecidos com o generoso sultão islâmico Saladin. Quer dizer, teve uma reunião, cara, e esses dois homens que eu falei, cara, mentiram para o sultão, cara, enganaram o sultão, cara, que era do sistema papal. Verso 28, o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, mas seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para a sua terra. As cruzadas enriqueceram o Vaticano e os comerciantes italianos de Veneza e Gênova. Essa é a tradução do versículo 28. As cruzadas são os cavaleiros templários, cara, que ajudava o papado na época, cara, a combater os fiéis de Cristo, cara, perseguia não só os cavaleiros templários, mas sim também os cavaleiros também, cara, das 10 tribos bárbaras que invadiram Roma em 476 na nossa era. Então, quer dizer, cara, o sistema papal, cara, era impugnante, cara, era invencível, cara, oprimia mesmo a todos os povos. Verso 29, no tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez, como foi na primeira. Tradução desse verso, a 7ª e a última cruzada foi um desastre. O monarca Luís VI foi preso no Cairo, Egito. 10 anos mais tarde, o sultão egípcio e seu general Baibanes expulsaram os cristãos da Palestina até 1917. Daniel, verso 30. Navios das regiões da costa ocidental se opararão a ele. Por ele perderá o ânimo, então despejará a sua fúria contra a Santa Aliança, e voltando tratará com bondade aqueles que abandonaram a Santa Aliança. A tradução desse verso, durante estas cruzadas os muçulmanos alugaram navios de guerras gregos, a fim de axá-los na posição aos cruzados. Quintim significa do ocidente. A igreja medieval começa a perseguir os cristãos que se opunham. Inicia a Santa Inquisição, a Inquisição instituída pelo Concílio de Verona em 1184 d.C. Começaram as perseguições. Antigamente, eles estavam se empunhando contra os ricos, contra os poderosos, agora contra o povo de Deus. A Idade Média, Roma papal, rei do norte contra o rei do sul. Em Daniel capítulo 7, 25, os macrocianos, os santos do Altíssimo, julgada pelos padrões contemporâneos, a Inquisição, especialmente do modo como ocorreu na Espanha, já no final da Idade Média, pode ser classificada apenas como sendo um dos capítulos mais tenebrosos da história da Igreja. Quem disse isso foi o New Catholic Encyclopedia Artes Inquisição. Não sou eu que estou falando, é o documento. Daniel, verso 31. Dele sairão forças que se profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Falando desse episódio, Daniel 7,25 diz: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e meio de tempo. O Papa pode modificar a lei divina, uma vez que seu poder não é de homem, mas de Deus, e ele age em lugar de Deus sobre a terra, com total poder de afastar seu rebanho. Quem fala isso é a própria biblioteca Arte Papa. Não sou eu que estou falando, é o documento. A Igreja de Deus achou-se por bem transferir a comemoração da observância do sábado para o domingo. Quem disse isso foi Catecismo ont Concilio Otetulor, Panis Print, 402, páginas 402 e 403. Documento.
muito mais apropriado e considerá-la como este vasto sistema de crenças e práticas que durante mais de 1000 anos desviou as pessoas do ministério sacerdotal de Jesus, privando-os do acesso ao príncipe da aliança. Quem fala isso é C. Mervyn Maxill. Documento. Verso 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Verso 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo, 1260 anos até 1798. 1260 anos e 538 até 1798. O heróico povo de Deus, representado pelos valdenses, lombardos, hussitas, luteranos, anabatistas e hugonotes, que preferiram morrer afogados, ou enforcados, ou queimados na estaca, ou ser torturados ou aprisionados a abdicar de sua fé. Quem disse isso foi Mervyn Maxill. Documento, não sou eu que estou falando. Cara, não é qualquer um que está falando. É o documento. Verso 34. Ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado, de 1260 anos, de 538 até 1798. Daniel, verso 36. E este rei, o papado, fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todos, contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. A revista Isto É, de 1837, de 22/12/2004, falando sobre esse episódio vivido pelo Papa Pio VI, 1755 a 1799. Assim o descreve. Quando as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram os Estados Pontíficos, em 1798 o Papa foi preso em Siena e terminou seus dias na prisão. Quer dizer, cara, não é só os teólogos falando sobre isso. Cara, é o documento, até a revista Isto É fala desse episódio da caída do Papa Pio VI. Napoleão Bonaparte mandou seu general Berthier a Roma, saiu de Marseille na França e foi para Roma. Prenderam o Papa Pio VI. Por que prenderam o Papa Pio VI? Porque ele queria colocar a coroa na cabeça de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte falou: ninguém coloca a coroa na minha cabeça. Eu mesmo coloco a coroa. Por isso mandou prender o Papa. Por quê? O que o sistema papal fazia? Coroava todos os reis durante a época, durante os 1260 anos. Essa foi a última investida do Papa Pio VI, que era que não tinha rei naquela época, né, que se proclamasse. Que aí veio Napoleão Bonaparte, que era se proclamar rei. Por isso ele aproveitou o gancho e queria coroar Napoleão Bonaparte, mas Napoleão Bonaparte não aceitou. Então, para você ver a moral da história, que era na Idade Média, colocava, que era reis, que quem não concordasse com o sistema papal, que ele tirava, que ele colocava outra pessoa, tinha que concordar com o sistema papal. E quando o rei da Inglaterra, Henrique VIII, não aceitou os presentes papais e a lei papal, ele se arrependeu, ele foi pedir perdão para o Papa no Vaticano. Só que o Papa, quando o emissário falou para o Papa que o Henrique VIII estava lá fora, queria pedir perdão, o rei da Inglaterra, ele deixou o Henrique VIII 3 dias para fora do Vaticano, um frio de rachar, menos
15, menos 40, que era um frio danado. O cara deixou Henrique VIII e sua esposa para fora do Vaticano, no terceiro dia que ele foi atender o Henrique VIII, para você ver que era tão perverso, maléfico, que era o sistema papal. Verso 37, não terá respeito dos deuses atrás em seus pais, os primeiros cristãos, nem ao despejo de mulheres, falta de liberdade religiosa, nem igual a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Paulo, falando desse poder, diz, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se, como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4. Verso 38, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não a conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Verso 39. Eu vou falar aqui no verso 39, vou explicar, mas o verso 39 explica. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que se reconheceram, multiplicar-lhe-á-se-á a honra, e falá-los a reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. Deus da fortaleza. Satanás, quando se adora a uma imagem em lugar de Deus, está se adorando ao próprio Satanás. Cara, essas imagens que tem na igreja, cara, não é cara Maria, cara não é cara Maria de Portugal, cara não é cara Jesus, cara está adorando ao próprio Satanás. Se você quer adorar a Jesus, ajoelha-se no chão e o adora. É isso que Jesus fala. Entra no seu quarto, ajoelha só você e Deus e adore a Deus. Não fique adorando imagens. Verso 40. No tempo do fim do rei do sul se envolverá em combate. E o rei do norte atacará com carros, cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como em inundação. Rei do sul, os árabes, muçulmanos. Já estou falando no tempo do fim atual. E quem vai ajudar o sistema papal? Para restabelecer de novo? Os Estados Unidos da América. É a besta que sobe da terra. Vai juntar o seu exército, que ele vai ajudar Roma papal. Verso 41. Entrará também na terra gloriosa Israel, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes: Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon, Jordânia. Está falando de decreto dominical. Quando se estabelecer o decreto dominical, vai ser uma perseguição. Não sou eu que estou falando, a Bíblia fala, tempo de angústia, como nunca houve. Vai ser perseguição atrás de perseguição, povos atrás de povos. Vai ser uma carnificina, não será fácil. A tribulação como nunca houve. Verso 41, entrará também, já li, né? Verso 42, entenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Verso 43, apoderar-se dos tesouros de ouro e prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os eutrípios o seguirão. Verso 44, mas pelo rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Vai ser na época, cara, que o papado vai se enfurecer-se com 144 mil que virá para a última pregação, o último incensário, a última unção do Espírito Santo aqui na terra. Os 144 mil vão fazer a última pregação, de aceitar a Jesus, de voltar-se para Jesus, de aceitar a Deus. E o Papa vai se enfurecer-se.
45. Armará as tendas palestianas entre os mares e contra o glorioso Monte Santo. Não, mas chegará ao seu fim e nem haverá quem o ocorra. Quer dizer, ele vai se estabelecer, cara, em Israel, cara, o Papa, cara, e os 10 reis que está descrito em Apocalipse 17, cara, vão matá-lo, cara, vão atacar, cara, vai morrer, cara, o Papa, cara, e depois vai destruir o Vaticano, cara, no mesmo dia, cara, vai matar o Papa, cara, vai destruir o Papa, cara, que é o anticristo, que é o falso profeta, né? O anticristo é Satanás, que virá depois, que era a 7ª cabeça, que não sei se é Francisco que vai reinar até lá, mas que ela vai ser a 7ª cabeça, que era descrita em Apocalipse 17, vai reinar em Israel, e nesse tempo os 10 reis vão destruir, que era no Monte Santo, que ele vai destruir o Vaticano, aí Satanás entrará em ação, personificando Cristo, cara, com 12 demônios que lhe falarão que são 12 apóstolos, cara, e vão andar aqui na terra, mas nesse tempo a porta da graça já se fechou. A porta da graça era até no verso 44, cara, já no verso 45, já a porta da graça já está fechada. É muito sério isso, povo de Deus. Ler a Bíblia, as profecias, é maravilhoso ler as profecias. É espetáculo, cara, é um poder da unção do Espírito Santo você ler a profecia. É muito sério isso. Para encerrar, vamos fazer uma oração para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo para pregar, para explicar Daniel capítulo 11, a história que o anjo Gabriel descreveu para Daniel, que aconteceria nos tempos antigos, depois dele e agora no tempo final. Muito obrigado, Senhor, por este momento, no santo sábado do Senhor, no dia do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado mesmo. Tudo isso agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, povo de Deus. Muito obrigado por vocês acompanharem a mais um vídeo do meu canal. Se inscrevam no meu canal, ative o sininho para chegar os vídeos para vocês, né, dos meus vídeos. Deixe seu like e até a próxima. Feliz sábado para todos e que Deus abençoe a todos.